Olá, irmãos, tudo bem? Bom, eu sou Rodrigo Freitas e estou aqui para compartilhar com todos, né, a palavra do Senhor, assim como está escrito, tá? Então, de acordo com como está escrita a palavra, nós vamos ler hoje o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, tá? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, segundo São Marcos, né? Então, vamos lá, a nossa leitura bíblica. E lembrando, né, que o objetivo aqui é que nós tenhamos uma leitura bíblica conforme tal qual está escrito, né? O objetivo é isso, né? Do jeito que está escrito. Então, vamos lá. Bom, no livro de Marcos, no capítulo 4, está escrito a parábola do semeador, assim como tem uma também em Mateus 13, 1 a 23. Vamos orar aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse momento, Senhor Deus e Pai, que nós sejamos dignos, Senhor Deus e Pai, de entendimento da Tua palavra, que nós sejamos dignos, Senhor Deus e Pai, de compreender o que está escrito, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Bom, conforme a parábola do semeador, né, está escrito assim, no versículo, a partir do versículo 1. Outra vez começou a ensinar à beira do mar e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia ao seu ensino: ouvi, eis o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam muito fruto, e um grão produzia 30, outros 60, outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra deles. Tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes mais: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: atendei aos que ouvis, com a medida com que medis, vós medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, ao que não tem,
até aquilo que tem ser-lhe atirado. E disse também: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: aqui assemelharemos o reino de Deus, e com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dê que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, assim encerramos o capítulo 4 e nos vemos no próximo capítulo, capítulo 5. Um grande abraço e Deus abençoe.